Ok, professor, e vamos melhor ir por doutor, na qualidade de advogado e jurista. Estamos com essa situação do o general Higino Carneiro. Esta acusação impede Higino Carneiro eh, concorrer à presidência do partido MPLA no próximo Congresso? Importa responder à questão que me coloca. Desde logo, já o disse no dia 25, quando a apresentação da candidatura do general Higino Carneiro, isto é, na quinta-feira, que em política não há coincidências, não é? Porque é muito estranho que processos que iniciaram em 2019, 2020, um dos quais até já arquivado por uma decisão judicial com trânsito em julgado, vem depois a PGR reiniciar este processo a partir da instrução preparatória. Portanto, não precisa ser jurista para compreender que isto não é possível. E isto só acontece por qualquer outra razão que não essencialmente jurídica, por força do princípio da proibição do non bis in idem, isto é, ninguém pode ser julgado duas vezes pelos mesmos factos. Isso consta da nossa Constituição, no artigo 65, mais concretamente no número, no número 5, que diz que ninguém deve ser julgado mais do que uma vez pelo mesmo facto, pelo mesmo facto. E, portanto, se os factos objeto deste novo processo já foram objeto de uma decisão judicial com trânsito em julgado, inclusive a PGR, como fiscalizador da legalidade democrática, deve obediência à Constituição e à lei, não poderia nunca reabrir este processo pela via que tentou abrir, porque teria que sim fazê-lo pela via extraordinária, isto é, através de um recurso extraordinário de revisão, com fundamento, eventualmente e só, de factos novos supervenientes que pudessem comprometer o mérito da decisão, objeto deste mesmo recurso extraordinário de revisão. Portanto, o artigo 67, como dizia, número 2, diz que também presume-se inocente todo cidadão até trânsito em julgado da sentença de condenação. Ora, o general Higino Carneiro nunca foi julgado e nunca foi condenado. Logo, o facto de a Procuradoria-Geral da República vir com um comunicado dar a conhecer ao público em geral de que o general foi alvo de uma acusação formal, não implica que ele esteja impedido de concorrer a qualquer um dos cargos públicos, até porque a nossa Constituição, relativamente ao cargo de Presidente da República, só proíbe que alguém possa concorrer se tiver sido julgado e condenado com decisão transitada em julgado. Portanto, e aqui permite-me chamar a colação o princípio geral de direito, segundo o qual a lei que permite o mais, permite o menos. Isto é, se é permitido concorrer a Presidente da República, mesmo com uma acusação, desde que não haja um julgamento e uma condenação com trânsito em julgado, por maioria de razão, para ser presidente de um partido que é de menor relevância e responsabilidade do Presidente da República, também uma simples acusação não deve servir de referência para a aferição da falta de idoneidade para ser presidente do MPLA. Isto no plano externo, portanto, isto resulta da Constituição, repito, artigo 67, número 2, mas também no plano interno, se nós olharmos para o artigo 116, a linha E, acho que é a linha E que algumas bocas de aluguer tentaram levantar aqui o tema face à apresentação ou à formalização da sua candidatura para legitimar uma eventual decisão da subcomissão de candidatura a rejeitar a candidatura do general Higino Carneiro, vieram levantar a tese de que ser íntegro, honesto e ter uma conduta moral e cívica aceitável, de acordo com a linha E do artigo 116, número 1 do Estatuto do MPLA, era motivo bastante para inviabilizar a candidatura do general. Mas atenção,
A falta de idoneidade não pode ser aferida com base em critérios subjetivos. Tem que ser critérios objetivos, isto é, com base em factos documentados Uhum. e com valor probatório. Isto é, o próprio regulamento eleitoral do MPLA, no seu artigo 17, veja, na linha E, define qual é o documento para aferição da idoneidade do candidato. Diz assim: o candidato aos diferentes órgãos e cargos eletivos do partido deve constituir um processo individual em que constem os seguintes elementos. Eu vou deixar os outros para falar aquele que nos interessa, que é o da linha E: Uhum. certificado de registro criminal. E, portanto, Pois. o general Higino Carneiro, na quinta-feira, apresentou o seu certificado de registro criminal. E o que é que diz lá? Nada consta contra ele. Portanto, a simples acusação formal do Ministério Público não tem qualquer reflexo no registro criminal ou nos antecedentes criminais do candidato. Até porque o Ministério Público é parte da relação jurídico-processual, ainda que em sentido formal. Logo, a sua acusação é apenas a versão de um dos lados do processo, porque também ainda há a versão do arguido, que esta não foi tornada pública. Aliás, se nós olharmos para o comunicado da PGR, Uhum. devo dizer que a Procuradoria-Geral da República foi infeliz, porque inclusivelmente faz afirmações que contrariam, violam de forma grosseira o princípio da presunção de inocência, o princípio da legalidade, porque o processo, estando em segredo de justiça, a Procuradoria, como parte da relação jurídico-processual nas vestes do Ministério Público, também não tem o direito de vir a público fazer considerações sobre o mérito de um processo que está em segredo de justiça. Porque não teve o cuidado, o relator deste comunicado, de, respeitando o princípio da presunção de inocência, utilizar a expressão presumivelmente ou presumido. Ele faz afirmações perentórias de que o general desviou dinheiro para a construção disto e daquilo, para construir lodges. Ele está a fazer uma afirmação, está a usurpar competências dos tribunais, porque a única entidade que pode aplicar o direito em definitivo e dizer quem é realmente responsável por um facto ilícito criminal é o tribunal, não é a Procuradoria. Mas entrando mesmo no mérito da resposta do esclarecimento que o doutor está a trazer, é quando diz a Procuradoria-Geral usou uma linguagem perentória, mas em termos de acusação não é permitido quem acusa fazer o uso deste tom, ou pura e simplesmente o tribunal deve utilizar este tom. Não, é assim. O princípio da igualdade, que vem consagrado no artigo 23 da nossa Constituição, bem assim como o princípio da legalidade, que vem consagrado no artigo 6º da nossa Constituição, e o artigo 186, que fala das competências do Ministério Público, diz claramente no seu número 1 que o Ministério Público é o fiscalizador da legalidade democrática. Ora, o fiscalizador da legalidade democrática deve ser o primeiro a dar exemplo no cumprimento da Constituição e da lei. Ora, a nossa Constituição, no artigo 67, número 2, consagra de forma clara e inequívoca de que todo e qualquer cidadão indiciado na prática de um ilícito criminal, ainda que encontrado a praticar o crime mais gravoso que seja, em flagrante delito, presume-se inocente até que haja uma decisão judicial transitada em julgado. E quem Uhum. profere decisões com trânsito em julgado, de acordo com o artigo 174 da nossa Constituição, é os tribunais que compete dizer e aplicar o direito, não é a Procuradoria. E, portanto, a Procuradoria, quando promove a acusação, não estamos perante um juízo de certeza, mas um juízo de probabilidade. Isto é, a acusação de per si não pressupõe que há certeza que aquela pessoa praticou aquele ato ilícito.
O que a acusação traduz é o juízo de suspeita que está na origem do desencadear do procedimento criminal em juízo de probabilidade, isto é provável que aquele cidadão praticou este exato atos ilícitos. Ora, se Até é a prova provável, contrária. naturalmente, portanto, não deve, não diria até não pode, não deve, por força da lei, a Procuradoria-Geral da República, nas vestes do Ministério Público, enquanto fiscalizador da legalidade, vir a público fazer uma afirmação perentória de que aquela pessoa fez isto e aquilo e aquilo outro, não é? Uhum. Ou seja, praticou este crime, porque não é ele que julga, a função de julgar está na Constituição, pertence aos tribunais, ele é apenas o titular da ação penal, que é o titular da acusação, ele é que acusa, e ele é parte da relação jurídica ou processual, ainda que em sentido formal, já que do ponto de vista material, o Ministério Público não é parte interessada na relação material controvertida, objeto do processo crime. Está a entender? E, Uhum. portanto, ela deve agir como parte desinteressada. Mas ao fazer este comunicado, nos timings em que faz e com as afirmações que faz, consciente de que isto é violador da presunção de inocência, do princípio da legalidade e até usurpação da competência, já que a competência de dizer e ditar o direito não é do Ministério Público, mas sim do Tribunal, meus senhores, não preciso explicar mais nada. Então, doutor, aqui podemos afirmar que... Desde o velho ditado popular, para um bom entendedor, bem a palavra basta.